Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso Clube de Leitura do Visão, terminando já a nossa terceira obra, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, do nosso querido Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E hoje nós vamos falar e comentar sobre o capítulo 19, que é o penúltimo capítulo já, gente. Mas eu considero ele como sendo o último, porque depois vocês vão ver que o último capítulo ele é bem curtinho, é mais uma mensagem para nós refletirmos sobre. Mas enfim, o capítulo de hoje, que é o 19, gente, ele se intitula A Linha de Frente. Gente, esse capítulo eu achei muito bacana, assim como todos os outros, né, gente? Vocês podem ver aqui, olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tudo com post-it colorido. E tá vendo essas dobradinhas aqui, ó? Todas as páginas interessantes eu dobro. Mas enfim, né? Para mais dicas de organização de leitura, me siga. Brincadeiras à parte, voltamos pra cá. Nesse capítulo que se intitula Linha de Frente, como o nome diz, vocês já devem sacar, perceber o que é falado nesse capítulo, né? Então, não só sobre isso, mas é falado muito sobre os trabalhadores que estão trabalhando na linha de frente, nos hospitais, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, e todos os outros profissionais da saúde que toparam entrar nessa linha de frente para cuidar dos enfermos com Covid-19. Então, eles realmente disporam dessa caridade de tempo, porque muitos nós sabemos que está dormindo pouquíssimo, trabalhando demais, estão afastados da família, dos amigos, tudo em prol concentrado ali para auxiliar o próximo. Então é muito legal, muito bonita essa visão e essa passagem deste capítulo. Mas antes que adentremos realmente ao capítulo, como sempre, né, gente, não posso esquecer de frisar aqui o parágrafo em destaque. E é o seguinte: os verdadeiros servidores que merecem destaque são aqueles que servem de exemplo pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais laboram e nas pessoas que as dirigem. Profundo e tudo a ver com o nosso capítulo, obviamente, né? Porque esse parágrafo está dentro do capítulo. E enfim, como eu estava dizendo, neste capítulo, então, gente, primeiramente, Manuel vai fazer uma reflexão acerca do momento tormentoso que estamos passando na Terra com essa pandemia, obviamente, né, que é o assunto principal do livro, mas ele vai falar que não é só especificamente com o vírus. São vários pontos que estão sendo atacados, como nós estamos vendo nos outros capítulos, as outras histórias. Há muita obsessão, as pessoas estão sendo atacadas, estão ficando perturbadas, estão sendo obsediadas. Então eles estão vendo que os espíritos inferiores também estão se aproveitando desse momento, que as pessoas estão isoladas, que estão ali mais cabisbaixas às vezes, ou estressadas de ficarem trancadas dentro de casa, enfim, para realmente aconselharem do jeito ruim, né? Aconselharem para o mal, uma forma realmente de obsessão, muitas vezes em níveis altíssimos. Então ele vai comentar que está terrível os sentimentos e obviamente nós temos a nossa autorresponsabilidade, a gente não pode esquecer disso, porque nós acabamos por ou atrair ou dar brecha a esses pensamentos e a esses sentimentos, e a gente vai chamando próximo de nós então esses espíritos que na realidade só querem o nosso mal e só querem o mal de toda a humanidade. Eles também vão comentar acerca não só da obsessão, mas também dos baixos níveis psicológicos, aí passando para as doenças mentais ou psicológicas. Já tínhamos grande problema em relação à depressão, à ansiedade, e agora nós sabemos que tudo aumentou. Tá muito pior, né? Ataque de pânico, com medo de desencarnar, ansiedade, não poder sair, de não ter a mesma vida do que tinha antes, depressão de ficar às vezes muito tempo isolado,
muito ali na sua, ou de ver, né, tanta tragédia, de tantas pessoas sofrendo e morrendo com o vírus. Então, todos esses aspectos psicológicos também estão muito acentuados nesse momento. Então, Manuel chama atenção para essas observações e posteriormente vai fazer reflexões acerca dos verdadeiros servidores de Cristo, dos verdadeiros trabalhadores. Ou seja, aquelas pessoas que, em meio a essa crise, essa pandemia e todas essas situações terríveis que eu acabei de citar para vocês, se mantém firme e forte na oração, com a fé, realizando seus estudos, as suas leituras, fazendo tudo que está ao seu alcance, que seja possível para estudar, para manter a sua vibração espiritual e principalmente que trabalha, que pratica caridade mesmo nesses momentos. Como eu já comentei para você, eles vão citar o pessoal da linha de frente, que são esses grupos em todos os hospitais do Brasil, do planeta Terra, que estão trabalhando 100% de atenção, 24 horas por dia, em prol do próximo, do enfermo com Covid-19. Então, né, eles falam, são aquelas pessoas mais vulneráveis à contaminação, por muitas vezes idade avançada ou alguma enfermidade desgastante. Os médicos e os atendentes, todos aqueles que lidavam diretamente com os enfermos ou que cuidavam da limpeza e manutenção do hospital, porque também disso, né? A gente lembra dos profissionais da saúde, mas na realidade todas as pessoas que trabalham dentro do hospital também são atingidas, porque elas estão ali naquele mesmo local. Então, pessoal da limpeza, pessoal da recepção, que mais? Enfim, né, fisioterapeuta, enfim, outros profissionais, tanto que deve ter dentro de um hospital para manter toda essa estrutura. Então, falando sobre isso, é interessante que Manuel Flomeno vai comentar que a maioria desse pessoal que está na linha de frente acaba por contrair a doença ou vírus. E muitos ficam bem, outros ficam bem mal, possuem sequelas ou ainda vieram a desencarnar. E até destaquei, ele vai falar que, na verdade, eles se candidataram antes do berço para socorrer os irmãos, mesmo que ao preço alto da vida física e do além-túmulo, para onde retornam sob carinhoso amparo, prosseguem auxiliando os demais enfermos nos diversos estágios da doença. Então, olha que maravilhoso. Em outras palavras, Manuel vai nos dizer que muitos desses profissionais que trabalham na linha de frente se comprometeram lá no seu planejamento reencarnatório, antes de reencarnarem, por passar por tudo isso, por serem servidores de Cristo, por praticarem a caridade, auxiliarem ao próximo, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Então, muitos já estavam ali, né, no seu planejamento, e imagina o tanto de bênçãos que eles vão receber depois disso, porque isso é uma abnegação completa. E como ele disse, muitos deles, a maioria deles, desencarna e continua trabalhando em prol dos necessitados, enfermos nos hospitais. Então, gente, maravilhoso pensar nisso, né? E se algum profissional da saúde, outro profissional que trabalha dentro de um hospital esteja assistindo esse vídeo, fica desde já registrado a minha gratidão pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade, pela sua caridade, enfim, é realmente muito importante e essencial para todos nós. Além disso, não podemos esquecer, como foi muito bem visto durante toda essa obra, o amparo espiritual, né? Então, Manuel vai dizer que nós estamos ao lado de cada enfermo para confortar-lhe a alma, atenuar-lhe o pavor da morte e ajudá-lo, quando necessário, a libertar-se da realidade das células em decomposição para adquirir a harmonia essencial, a felicidade. As nossas atividades nos acampamentos hospitalares de emergência, no momento, são muito complexas e bem diferentes daquelas que ocorrem nas unidades de terapia de urgência
ou nos recintos menos favoráveis, onde expurgem as suas dívidas. Soante a isso, nosso amigo Manuel vai narrar que o processo de transferência da Cidade da Justiça ainda estava em processo, ainda estava ocorrendo, e pelo jeito que eles narram, demora um tempinho, porque imagino eu, né? Anos e anos e séculos que aquela Cidade da Justiça foi plasmada naquele local, então para ser retirada totalmente e transferida para outra vibração, né, outro nível vibratório, realmente é um trabalho árduo. Então, durante o capítulo também vai narrar que essas operações desse deslocamento estão sendo realizadas passo a passo e o melhor, sem perturbação, então estava tudo de forma harmônica acontecendo como deveria acontecer. E por fim, meus amigos, Manuel narra que ao final da noite eles iriam se reunir para uma avaliação onde eles ouviriam então o coordenador dizer quais seriam os próximos passos do trabalho a ser realizado. E que então será visto no nosso próximo capítulo e último do livro, capítulo 20. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, dessa obra. Eu, particularmente, gente, gostei demais. Eu já fiz o estudo de outras obras do Manuel, né? Como, por exemplo, a primeira obra que eu fiz, que nem existia ainda Clube de Leitura do Visão. Foi a primeira obra que eu peguei para estudar mesmo, mas tem todos os vídeos aqui no canal do YouTube, que se chama Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. É do Manuel Filomeno também, tá? Psicografia de Givaldo. E também, gente, é maravilhoso. A diferença é que eles acompanham uma clínica psiquiátrica e vai correlacionar e explicar a diferença, né, entre os distúrbios mentais e obsessão. Às vezes o enfermo tem as duas situações, às vezes só tem obsessão, às vezes só tem a parte mental, né, mas na verdade a gente vai ver que sempre haverá um envolvimento espiritual. Mas enfim, tudo isso para dizer, gente, que a gente tem muito que aprender com essas obras, tanto as obras básicas quanto todas essas obras complementares que nos ensinam através de histórias reais, de todo o trabalho da espiritualidade, para a gente ter essa noção de amparo espiritual, de gratidão realmente por toda essa proteção e cuidado. E também tem a parte técnica, né? Porque nós vemos nesse livro também que, apesar de termos histórias, de termos reuniões e tudo mais, a gente também aprende muito sobre a parte técnica de mediunidade, por exemplo, de obsessão. Então, vale muito a pena. Então, espero que vocês tenham aproveitado assim como eu aproveitei. E vejo vocês, então, no próximo vídeo para nós comentarmos o nosso último capítulo, capítulo 20, deste livro maravilhoso, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.